pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. É o primeiro vídeo do ano de 2026, este ano maravilhoso que começou. E é normal que no início do ano a gente coloque aí algumas metas na frente de todo o calendário, né? Algumas pessoas são mais organizadas, que não é o meu caso, que colocam metas por mês. Não, as minhas metas elas estão assim, ó. Quando der para realizar, serão bem-vindas. Mas, quem sabe ao longo do ano aí, nos primeiros meses, primeiro trimestre, depois do carnaval ali, eu faça um planejamento mais pontual mesmo. Mas por enquanto, eu tenho algumas metas aqui compartilháveis, porque outras a gente precisa guardar no coração, as 7 chaves, e só revelar quando a gente realmente consegue alcançá-las, né? Mas algumas compartilháveis eu achei interessante de trazer aqui para o meu canal, até porque o ano que vem, 1º de janeiro de 2027, eu pretendo dar uma conferidinha nesse vídeo aqui e ver se as metas de 2026 foram realizadas ou quais foram, enfim. Eu creio muito que algumas delas eu certamente conseguirei realizar, outras eu tenho a intenção. Por falar em intenção, todas essas metas eu pretendo ir ao encontro com calma, mas com muita intenção. Bom, gente, a primeira meta de 2026 com certeza é tomar mais Super Coffee. O Super Coffee foi um dos melhores sabores e aromas de café que eu experimentei no ano passado, em 2025. E se alguém quiser uma sugestão de sabor para começar aí no mundinho do Super Coffee, está aqui, ó. Sabor beijinho. Não foi o primeiro sabor que eu experimentei. O primeiro sabor foi o de Vanilla Latte, mas assim, também uma delícia. Mas quando eu conheci o Super Coffee de beijinho, ai gente, sério, eu ia dormir pensando, amanhã eu vou levantar e vou poder tomar um Super Coffee de beijinho. É uma delícia realmente. Recomendo. E assim, ficou um vício. Foi um caminho sem volta. Mas tudo bem, gente. Faz parte. Inclusive, eu estou aqui tomando um cafezinho, um Super Coffee. E eu não sei, o Super Coffee, eu acho que eu também associei a boas memórias. Então, no momento que eu descobri o Super Coffee, eu estava vivendo um momento de muita leitura, alta literatura. E o Super Coffee, assim, ficou associado a isso, a esse momento de bastante rendimento na literatura, que é algo que eu gosto muito e que eu trago como prioridade na minha vida. Então, também por isso, eu acho que o Super Coffee aí ganhou um lugarzinho bem especial no meu coração. E em 2026, se Deus quiser, eu vou tomar mais Super Coffee. E a segunda meta para 2026 está extremamente relacionada ao meu canal aqui no YouTube. Eu pretendo fortalecer mais a minha conta aqui na plataforma, trazendo mais vídeos, principalmente do meu assunto favorito de trazer aqui para o canal, que é embelezamento das unhas. Então, gente, eu amo de paixão embelezamento das unhas. Não é de hoje, não é dos últimos 5 anos, não. Tem décadas aí que eu gosto muito do assunto. E eu acho que nos últimos tempos eu poderia ter investido mais aqui no meu canal, trazendo esse assunto à tona. Porém, sabe assim, ó, quando a carruagem da vida tá com tudo muito desorganizado e tu não sabe o que tu arruma primeiro. Então, minha vida estava meio assim, principalmente agora, na reta final do ano de 2025. Que nós tivemos reforma, mudança, muita coisa acontecendo. Então, eu acabei deixando um pouco a playlist de embelezamento das unhas, que é realmente o nicho aqui do meu canal, um pouco de lado. Mas eu me esforcei para não abandonar o canal e fui colocando alguns vlogs ali, que eu também gosto bastante de produzi-los, de editá-los. Então, essa é a minha segunda meta para o ano de 2026. Trazer conteúdos com mais constância e também com dias mais definidos. E a terceira meta do ano de 2026 será cuidar mais de mim mesma. Eu estou me referindo àquele cuidado que não depende, por exemplo, da maquiagem do dia, do batom, não é isso. Mas é aquele cuidado que exige, por exemplo, pausas reais ao longo do dia. Porque tem dias, gente,
que eu começo a trabalhar às 8 da manhã e eu paro às 9 da noite, 10 da noite, assim, exaurida. E eu me dou conta que eu não fiz uma pausa pra fazer uma oração, que é algo que acalma bastante meu coração. Então, nesse sentido também eu acho que é cuidar de mim mesma, regularizar a minha atividade física. Inclusive, eu já estou desde 2025 com Pilates agendado. Agora em janeiro, nessa semana, eu já começo com o Pilates, porque o Pilates foi uma atividade física que me fez muito bem em uma fase da minha vida que eu descobri uma hérnia de disco cervical. Bem incomodativa, chatinha, que me trouxe muita dor por tempo até um médico se dedicar melhor e descobrir qual era o meu problema. E a hérnia de disco cervical, quem tem, seja cervical, torácica ou lombar, sabe que é um problema assim, gente, olha, de tirar a paz. A minha tirou a minha paz e também a minha vontade de sair da cama. Porque eu sentia realmente muita dor e quando eu tenho a crise de hérnia, meu Deus do céu. Então, quando eu estou na crise da hérnia de disco cervical, eu sei que eu preciso me esforçar fisicamente o mínimo possível. Só que, de vez em quando, acontece o que eu comecei a falar aqui no início dessa terceira meta. Eu esqueço de fazer as pausas ao longo do dia e eu trabalho muito. E daí, quando eu vejo, eu estou entrando em uma crise de hérnia de disco cervical e já estou lá fazendo uma medicação na veia, né? Mas é isso. O Pilates eu tenho certeza que ele vai me ajudar, porque ele já me ajudou uma vez e eu fico me perguntando por que mesmo que eu parei com o Pilates. Enfim, são tomadas que a gente faz aí na vida que depois a gente não entende, né? Fica se questionando, meu Deus, mas por quê? Por que eu fiz isso? Por que eu fui parar com uma coisa que é muito boa pra mim? A cabeça humana, ela funciona de um jeito diferente, né? Eu vou ter que unir, assim, Pilates com academia. Eu tenho certeza que esse match vai dar bom. E com certeza vai me trazer mais qualidade de vida. Minha quarta meta de 2026, uma meta compartilhável, é aprender algo novo por prazer. Pode ser algo relacionado à fotografia, que é, assim, um amorzinho que eu carrego comigo. Eu amo fotografia e eu fiz uma fotografia, mas foi uma fotografia que fez um marco na minha vida e fez com que eu olhasse de uma forma diferente para as minhas fotografias e também criasse um pouco mais de segurança na hora de fotografar. Eu estava também numa fase de bastante insegurança emocional e aí eu fiz aquela foto, inclusive, num momento muito difícil da minha vida. Eu já fiz um mini curso de fotografia que eu amei bastante, foi outro marco histórico assim na minha vida em relação à fotografia, mas eu acho que agora eu queria realmente aprimorar a técnica do fotografar, sabe? Que não é apenas assim saber mexer em uma máquina profissional, mas sim ajustar o nosso olhar pensante em relação ao mundo. E isso a gente com certeza consegue desenvolver clicando junto de outros profissionais, aprendendo um pouco sobre a técnica da fotografia de outros profissionais e juntando isso tudo à nossa técnica, que eu sinto que eu ainda não descobri qual é a minha técnica. Como que funciona o meu olhar pensante em relação ao mundo. Mas quando eu converso com profissionais da área, como por exemplo, o meu fotógrafo favorito, como eu digo, Rafael Rapke, eu percebo assim, olha, esse ponto é muito parecido com o que eu penso quando eu estou fotografando. E aí quando eu vou fotografar novamente, aquilo vem à tona e parece que eu vou aperfeiçoando gradativamente, né, o meu olhar pensante, assim. Então, é isso. Aqui na nossa universidade, infelizmente, não existe, assim, a faculdade de fotografia. Existem cursos que têm várias disciplinas voltadas para fotografia, né? Quem sabe aí uma nova graduação envolvendo a arte do fotografar? E a minha quinta e última meta compartilhável para 2026 é cultivar vínculos. Gente, eu assim, sou uma pessoa falante, eu me considero uma pessoa comunicativa também. Inclusive, a minha formação profissional precisa que, né, se tenha, assim, o mínimo de comunicação possível. Porque como que a gente vai dar aula se não gostar de se comunicar, não é mesmo?
Claro que tem dias que a vontade que dá é de, ó, silêncio, inclusive a prof. Mas, nos últimos tempos eu percebi, assim, que eu me afastei bastante do círculo de convivência com muitos grupos. Metade de 2024, que foi quando eu conheci um clube de leitura aqui na minha cidade, que na época se chamava Ora Pois. Só que agora o grupo chama-se Doce de Leite. Lá no Doce de Leite eu me senti segura. Eu me senti pertencente, que não é todo mundo que gosta de ler. Então eu estava sentindo muita falta nisso, de quando eu vou conversar com alguém, eu gostaria de conversar sobre um livro em comum, por exemplo. E eu não estava conseguindo encontrar esse momento nos meus vínculos. E através do clube de leitura Doce de Leite, eu também tive a oportunidade de conhecer outra graça na minha vida, que foi um outro clube de leitura, chamado Benditas Santa Maria. O Benditas é um clube de leitura que tem uma proposta diferente do Doce de Leite, que antigamente era o Ora Pois, porque lá nós temos a ideia de ler mais mulheres e só lemos mulheres. Além disso, o nosso grupo é constituído somente por mulheres, então é um ambiente que a gente se sente muito mais segura de compartilhar, assim, os dilemas do feminino, os anseios, os desejos e reflexões sobre literatura onde mulheres escrevem. Sabe aquele ambiente, assim, que tu percebe que tu pode falar o que vier na telha sobre aquele assunto? Que tu não vai ser julgada, condenada, ser chamada de louca, como em muitos ambientes onde tem homens junto, a gente fica um pouco assim, ai, melhor eu não comentar isso, porque talvez eu vou ser mal interpretada. Então, lá no Benditas Clube de Leitura não existe isso. Todas as pautas são importantes, todas as reflexões são acolhidas e sempre são reflexões maravilhosas, porque nós falamos do nosso local de fala, né? Nós somos mulheres, então nós podemos falar sobre aquelas pautas com orgulho, com desejo de mudança, enfim. Eu amo os clubes de leitura que eu faço parte e com certeza cultivar esses vínculos que eu venho construindo nos clubes de leitura é uma das minhas metas para 2026. Eu compartilhei aqui a meta de fortalecer o meu canal, eu vou aproveitar e mostrar para vocês o meu embelezamento das unhas deste vídeo. Gente, então, eu estou com as minhas unhas de Réveillon 2026 e os esmaltes que eu usei foram o Deslumbre da Nath e também as Mil Purpurinas da Risqué. O esmalte Deslumbre foi um esmalte que eu mostrei no meu vídeo de dicas de esmaltes e de misturinhas para o ano novo. E as Mil Purpurinas é um glitterzinho que eu digo que é glitter coringa. Isso aqui, gente, eu sei lá que reposição é. Talvez a 10ª reposição, eu não sei, mas já está por aqui, ó, de tanto que eu uso. E o Deslumbre da Nath, ele é um prata bem intenso, com uma altíssima cobertura. E aqui nesse embelezamento eu estou com uma camada do Deslumbre. Ou seja, ele cobre bastante, né? Esse embelezamento também está nos shorts aqui do meu canal. Bom, gente, então as minhas metas compartilháveis para 2026 foram essas. Eu acho que eu tenho outras também, mas as que me vieram à mente ontem, enquanto eu estava esperando a virada do ano, foram essas. E eu desejo que vocês também tenham organizado aí algumas metas compartilháveis ou não para 2026. Então era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!